Na primeira parte da análise sobre a personalidade de Ayrton Senna, a gente viu uma série de informações sobre o início da sua carreira até chegar à Fórmula 1, e como os fatos que ocorriam influenciavam na sua personalidade e vice-versa. Agora veremos alguns relatos que demonstram a personalidade de Ayrton Senna. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Senna buscava tanto ser o mais rápido possível nas pistas que beirava a imprudência. Martin Brundle, que correu com o brasileiro na Fórmula 3, explica isso. O automobilismo inglês ainda comenta aquela temporada, que se tornou algo que todo mundo gosta de lembrar. Um dia o carro dele veio parar nos meus ombros. Em outro, batemos de lado em Snetterton. Por 2 vezes ele recebeu anotação de direção perigosa em sua licença de piloto, o que o deixou muito bravo. Sim, ele teve acidentes, mas geralmente era porque ele estava muito veloz, no limite. Não eram acidentes por falta de talento ou por estupidez. Eram porque ele estava sempre tentando andar no limite. Senna está vindo. Ou você sai da frente, ou vai acontecer um acidente. A decisão é sua, porque ele já tomou a decisão dele. O irlandês, John Watson, que correu com Senna na Fórmula 1, diz: a gente conhece pessoas como Senna 1 ou 2 vezes na vida. Não sei o que o fazia ser tão especial. Já Emerson Fittipaldi revela o que ele entende do porquê Senna conseguia resultados tão bons. Não só entender, mas conseguir usufruir de tudo que o carro tinha à disposição, em freada, entrada de curva, no meio da curva, em tração, saída de curva, usar a pista ao máximo. Então eu acho que essa excelência de utilização do carro é que o Ayrton conseguia a mais, do que muita gente que não conhece direito o carro, não consegue. Ou seja, aquela mentalidade de fazer tudo detalhado desde o kart, atingiu a excelência na Fórmula 1. Gerhard Berger, amigo e ex-piloto e companheiro de equipe, diz: se você disser a Ayrton para mim, o que vem à minha mente, além do amigo, é sua velocidade natural. Para Berger, Senna tinha outra qualidade que era a concentração extremamente poderosa. Berger completa que estudou Ayrton durante meses, tentando descobrir seus pontos fortes e fracos. Só achou pontos fortes. Treinava mais, fazia exercícios no Brasil sob 40 graus de temperatura. Senna perguntou a John Watson: John, o que você acha da McLaren? O que eu posso esperar? E eu respondi: é a equipe de Alain Prost, ele é muito esperto, um piloto fantástico, muito amigo do Mansur Roger e do Ron Dennis. Se você decidir ir para lá é certamente uma grande equipe. E agora eles têm motores Honda. Acho que você tem de ir com calma, construindo seu espaço na equipe. Senna disse: nada disso. Se eu for para lá, vou elevar o nível deles. E vou destruir o Prost, física e mentalmente. Vou lá e vou tomar conta do Alain completamente. Assim, Senna foi para a McLaren e os 2 melhores pilotos da Fórmula 1 estavam na mesma equipe. Todos os companheiros de Prost até então levaram a pior na disputa interna, até a chegada de Ayrton Senna. Como Senna previu, ele destruiu Alain Prost, nas pistas e mentalmente. Uma situação que ocorreu no GP de Mônaco em 1988, demonstra isso. Prost e Senna disputavam um grid de largada e Prost baixou o tempo de Senna em 1 ou 2 décimos de segundo. A imprensa cerca o Prost bajulando-o e endeusando o feito. Enquanto isso, Senna vai à pista novamente e faz o inimaginável, diminuiu o tempo do Prost em inacreditáveis 1,5 segundos, em carros completamente idênticos. Todos os jornalistas largaram o Prost e foram atrás de Senna, deixando o francês sozinho. Chegando ao box, depois desse tempo impressionante, Senna estava meio calado, meio chocado.
Um amigo de Senna disse que aconteceu o seguinte: o brasileiro foi andando mais rápido e cada vez mais rápido até o momento em que ele entra num transe, e carro e piloto se transformam em uma coisa só. O carro vira uma extensão do piloto. Ele sentiu como se estivesse acima do carro, assistindo a si próprio guiando. Impressionante! Nessa época Senna queria mostrar a todos que era melhor do que Prost. Senna chega em 1994 na Williams e se surpreende negativamente com o carro. O carro estava completamente desequilibrado, e tendo a necessidade de fazer ajustes, sendo que um dos ajustes era com relação à direção e o tamanho do volante. Senna não se sentia confortável em dirigir o carro. Ele gostava de volantes maiores e com isso a sua mão ficava batendo na parte superior do carro. Para que Senna se sentisse mais confortável, a coluna de direção do carro foi serrada, e o ângulo da barra foi alterado para que as mãos de Ayrton não batessem mais no carro. Com tantos ajustes a serem feitos, a temporada de 1994 não estava sendo muito boa para Ayrton Senna. Ele não havia pontuado nas duas primeiras corridas e foi com uma certa pressão para pontuar e vencer no GP de San Marino, em Imola. Na sexta-feira, ocorre o acidente, muito grave, do Rubens Barrichello, em que ele quase morreu. Senna foi um dos primeiros a ir até o Rubinho, ficou ao lado dele o tempo todo. Foi ao local do acidente, foi ao hospital e permaneceu com o Rubinho até ter certeza de que estava tudo sob controle. Já no sábado, foi a vez do acidente fatal de Roland Ratzenberger. Senna foi quem mais sentiu a dor pela morte de Ratzenberger. Ele foi o primeiro a chegar ao centro médico. Lá ele estava muito abalado, chorava de soluçar. Esse acidente teve um impacto profundo no Ayrton. Na manhã do GP de Imola, Senna queria uma bandeira da Áustria para homenagear o piloto após a corrida. O próprio Senna diz que o Ratzenberger chegou ao centro médico já morto, ou seja, ele morreu na pista, o que, de acordo com a lei italiana, deveria fazer com que a corrida fosse suspensa. O lado sensível e extremamente humano de Ayrton ficou em evidência nesse fim de semana trágico. Ele não queria correr, ficou muito abalado com tudo que aconteceu. Mas ele se sentia pressionado a correr. O mundo esperava que ele corresse, principalmente os patrocinadores envolvidos diretamente com a corrida. Frank Williams, sem saber se ele iria correr ou não, manda chamar Galvão Bueno, que era muito próximo a Senna, para perguntar se ele iria correr. Galvão diz: "Eu não tenho a mínima dúvida de que ele irá correr, e tenho certeza de que ele vem para ganhar." O senso de responsabilidade de Senna era muito grande para deixar de correr, então Senna decide ir para a corrida. Antes de falar sobre o dia da corrida, temos que abrir parênteses e explicar sobre o relacionamento de Senna com sua namorada Adriane Galisteu, e sua família, e como esse namoro era visto na família. Senna tinha um peso sobre seus ombros de muita gente depender dele, inclusive a família. E com relação à família Senna, nós já falamos um pouco na primeira parte do vídeo sobre Ayrton Senna, de como era a relação da família com Ayrton e de como isso afetou a sua personalidade, e se você não viu, assista a primeira parte para entender isso um pouco melhor. Falando sobre o namoro com Adriane Galisteu. O início deste namoro fez muito bem ao Senna. Adriane era o oposto de Senna, muito extrovertida e expansiva e, mesmo tão nova na época, ela o ajudava a relaxar nos momentos de lazer. Com Adriane, Senna começou a aproveitar a vida como nunca havia feito, além de se tornar mais afetuoso e bem-humorado. E a cada dia Senna ia tomando mais as rédeas da vida e dos negócios e se afastando do controle que a família tinha sobre ele. No entanto, a família de Ayrton era muito controladora, principalmente seu pai. Adriane Galisteu diz que eles sempre vigiaram, de forma ciumenta, as amizades dos filhos. Algumas namoradas que Ayrton teve, tinham uma aprovação pela família Senna,
Mas não é o caso de Adriane, e por isso, ela passou a ser observada de mais perto. O pai de Senna era tão controlador que no início da noite de sábado, véspera da morte de Ayrton Senna, Leonardo, seu irmão, foi enviado pelo seu pai para demover a ideia de Ayrton anunciar o seu noivado com Adriane. Leonardo estava em posse de uma fita com a gravação de uma conversa feita do telefone do apartamento de Ayrton em São Paulo. Em uma das gravações que Ayrton ouviu, um antigo namorado de Adriane fazia provocações sobre o desempenho sexual de Ayrton. Chega-se ao dia da corrida. Não era um dia de corrida normal. Não só para Senna, mas para todo mundo. Depois de um acidente muito grave na sexta-feira e uma morte no sábado, o clima estava tenso e pesado. E não tinha como ser diferente, pois o último acidente com morte em Grande Prêmio tinha acontecido em 1982. Falando especificamente de Senna, todos disseram que ele não estava normal, como em todas as outras corridas. Havia um semblante abatido, mais calado do que o normal. Estava isolado e pensativo. Essa imagem dele apoiado no carro traduz esse momento. Por ter feito alterações na barra de direção, a Williams de Senna passou reto na curva Tamburello devido a uma quebra na coluna de direção. Apesar de ter tentado frear, o carro de Senna bateu contra o muro a uma velocidade de 216 km/h. E o resultado todo mundo conhece. Ayrton planejava criar uma espécie de instituto ou fundação para auxílio às crianças, além de alguma forma, melhorar a qualidade da educação dada ao público mais jovem. No começo de 1994, quando estava de férias, Ayrton procurou a irmã, Viviane Senna, para conversar sobre a ideia de fazer algo mais estruturado, de ajudar de forma mais eficaz. O projeto foi criado e lançado no final de 1994 pela sua irmã com o nome de Instituto Ayrton Senna. Segundo Adriane Galisteu, Ayrton Senna morreu sem realizar 3 sonhos. O primeiro era correr na Ferrari, o segundo era conhecer a Disney, e o terceiro era ter um filho. Pessoas mais próximas a Senna dizem que ele morreu numa época em que estava se transformando como pessoa, ele estava enxergando que existia mais na vida do que ser campeão e ganhar corrida de Fórmula 1. Muitos diziam que Senna não poderia ter morrido de outra forma senão pilotando. A maneira aguerrida e insaciável com que o piloto perseguia o primeiro lugar e os melhores tempos, algum dia iria lhe causar sérios problemas. E Senna já havia declarado que gostaria de morrer na pista. Senna será sempre lembrado pelo seu talento incomparável e sua dedicação fora do normal, pela sua mentalidade vencedora, sua sensibilidade extrema e respeito ao próximo.